ou daquela auditoria, como muitos dizem. Muito interessante. Estou recebendo aqui dezenas de perguntas de diversos pontos do Brasil, de um tema muito polêmico. O jeitinho brasileiro de resolver a questão da fiscalização, das autuações. E nos bastidores, conversando com o Dr. Jaime, ele expressou a sua opinião e eu quero que ele compartilhe com você, empresário, sobre a opinião dele. Estou usando uma expressão minha do jeitinho brasileiro, mas o Dr. Jaime vai passar a opinião dele para você, empresário, sobre como lidar com essa situação. Dr. Jaime. Na verdade, a lei de Gerson não deve prevalecer, muito menos o jeitinho brasileiro. O que nós temos que propiciar ao empresário é o trabalho da prevenção, é o trabalho da orientação. E o empresário tem que ter em mente que ele deve trabalhar par e passo com a lei. O empresário, ele tem que trabalhar sempre com a prevenção, fazendo o seu planejamento tributário, fazendo a sua elisão fiscal, que são situações de direito que pode dar a esse empresário uma melhoria na sua capacidade financeira e tributária. Não devemos nos curvar perante a um agente fiscal de renda, no sentido de darmos um jeitinho brasileiro. A exata medida do problema do empresário é a exata medida da sua autuação, daquilo que ele deixou de fazer ou que ele fez errado. Portanto, muitas vezes, o agente fiscal de renda, de inimigo, ele passa a ser o nosso aliado, porque aquele é o momento de nós acertarmos aquela empresa e banirmos, vez por todas, todo e qualquer problema tributário que possamos ter naquele momento e no futuro. Muito interessante. A empresa do Dr. Jaime também realiza um outro tipo de trabalho voltado a uma perícia, a uma auditoria sobre crimes tributários, sobre desvios, sobre fraudes. Eu quero que o Dr. Jaime explique para aqueles que nos assistem como é esse trabalho, né, de verificar a ocorrência desses fatos. Nós temos observado ao longo do tempo que alguns empresários mal orientados adentram em aventuras jurídicas, como compensações tributárias inaceitáveis, inadmissíveis pelo fisco, pela própria legislação, como fraudes praticadas por contadores, por diretores que às vezes se veem envolvidos com compensações através de títulos da dívida pública, títulos estes que já estão prescritos ou que pendem ainda de uma solução definitiva pelo STF. E algumas fraudes que são cometidas na própria contabilização. E nós trabalhamos efetivamente fazendo uma auditoria contábil, e dentro dessa auditoria contábil, nós conseguimos chegar, às vezes, ao erro clássico ou ao erro com dolo, onde há a participação lesiva do próprio funcionário que ali está, que propositalmente acaba gerando um prejuízo tributário para a empresa, para depois trazer para dentro da empresa uma solução fácil, todavia uma solução que no futuro vai trazer problemas penais e tributários para esse empresário. Muito interessante. Temos aqui uma pergunta, o nosso programa é ao vivo, mande também a sua pergunta. Do Dr. Silveira, obrigado pela sua participação. Ele quer saber, Dr. Jaime, quando que nós estamos diante de um caso em que o fiscal tem um excesso ou abuso de poder em sua função? Dê exemplos práticos, Dr. Jaime, sobre quando o fiscal excede ou abusa do seu poder perante o contribuinte. É o que eu falei logo no início dessa entrevista. Na verdade, no primeiro momento em que esse agente fiscal de renda chega na empresa do contribuinte, ele tem que se identificar e tem que estar munido da ordem de verificação fiscal, ou da MPF, do mandado, ou da IF. Se ele não estiver munido desses documentos, inicia-se aí um abuso de autoridade. Bom, vamos imaginar que nós estamos falando da parte de ICMS, o agente fiscal de renda chega na tua empresa, ele chega com a ordem de verificação fiscal, mas ele extrapola o seu limite. Por quê? Porque naquele primeiro momento, ele tem que dizer a você o seguinte: olha, contribuinte, empresário, eu estou aqui por força dessa ordem de verificação fiscal e eu tenho que
pedir que o senhor me entregue estes livros, estas notas fiscais e estas guias. E vou assinalar para o senhor um prazo para que o senhor me entregue isso na minha repartição, onde eu estou lotado. Se neste momento, além dele fazer isso, ele começar a vasculhar as gavetas daquele escritório, começar a manipular livros aleatoriamente, ali está incorrendo no abuso de autoridade. Da mesma forma, se ele adentra a sua empresa e não se identifica, também ele está agindo com abuso de autoridade e pode ser punido de forma administrativa, civil e até penal. Muito interessante. Mais uma pergunta que chega agora do Rio de Janeiro, a doutora Maria. Obrigado pela sua participação. Ela faz uma pergunta simples. Ela está perguntando, doutor Jaime, o seguinte: qual que é a primeira providência que a pessoa responsável ali pelos documentos deve adotar assim que recebe a notícia que o fiscal está na porta do estabelecimento? Qual que é a primeira providência? Bom, afora a loucura que às vezes acometem, a recepcionista desmaia, o diretor se esconde no arquivo, não se acha o contador nem o próprio advogado. Mas o fiscal chegando na empresa, primeiro passo, ligar imediatamente para o seu advogado e para o seu contador. Segundo passo, e aqui vai uma dica aos empresários. Todo e qualquer agente fiscal, toda e qualquer fiscalização, ela prescinde de um mandato. No caso do Estado, se você quer saber se aquele agente fiscal de renda está munido da autorização, basta que você entre no site da Fazenda Nacional, clique em OVF, vai abrir uma tela, essa tela OVF você vai colocar o seu CNPJ e se houver realmente alguma ordem de verificação fiscal contra a sua empresa, ali estará, com motivo, inclusive com o agente fiscalizador. Muito obrigado, doutor Jaime, esclarecedor, suas palavras esclarecedoras, entrevista esclarecedora. Eu quero que você deixe seus dados de contato para aqueles que têm dúvidas, para que depois desse programa você também possa esclarecê-las. Seus dados, o site e o telefone de contato. Bom, o nosso site é www.grupovale.org, o meu e-mail é valeadvogados, com dois L's, vale com dois L's, @yahoo.com.br e o nosso telefone 3159-0002. E eu gostaria de agradecer a gentileza de ter nos recebido em seu programa e dizer aos empresários que nós ministramos essa palestra de forma totalmente gratuita a quem se interessar por ela. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jaime, e a você que acompanhou mais um programa com Marca 10. O meu abraço, obrigado pelas dezenas e centenas de mensagens, seria impossível reproduzi-las nesse momento e até o próximo programa. Tchau!